Ajudar alguém que está perto. Quando passamos por aflições, é de grande conforto. Ter alguém que nos anime, ter alguém que nos socorra, alguém com força e amor suficientes para dizer: não tenha medo, eu estou aqui com você. Nem sempre as pessoas têm este privilégio, esta bênção. Por isso, nas aflições, têm a tendência de se sentirem abandonadas e solitárias. E esse sentimento, esta sensação de abandono e solidão, intensifica o medo e o desânimo. Mas podemos contar com a presença de Deus nas nossas aflições. E Ele é poderoso, amoroso e sábio, o suficiente, eu diria até infinitamente mais, para nos ajudar. E Ele nos diz: não tenha medo. Pois é, Deus se aproxima de nós em nossas aflições e nos anima dizendo: não tenha medo. Mas o que será preciso para que tenhamos a presença de Deus em nossas aflições e venhamos a ouvir Ele nos dizer nesses momentos: não tenha medo? Começando aí com Lamentações, capítulo 3, versos 55 a 57, eu quero apresentar 3 condições para que desfrutemos do conforto da presença de Deus, da sua promessa em nossas aflições. Vamos ler Lamentações, capítulo 3, versos 55 a 57. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. O livro das Lamentações tem um autor que nós não sabemos quem é. Costumeiramente tem sido atribuído a Jeremias, mas não se tem certeza disso. Ele foi escrito provavelmente depois da queda da cidade de Jerusalém, diante dos exércitos do rei Nabucodonosor da Babilônia. A cidade foi invadida, os muros foram derrubados, o povo foi feito cativo, o templo destruído, a liderança da cidade foi morta ou levada para o exílio na Babilônia. E a situação que permaneceu na cidade foi de extrema miséria e desamparo. É nesse contexto que o Espírito Santo inspirou este poeta a compor este poema, um poema em forma fúnebre, para ser cantado em manifestações de tristeza. Um poema cuja métrica e estilo expressam uma profunda tristeza, um profundo sofrimento, muito caracterizado por paralelismos, uma característica muito comum na poesia bíblica, mas também ele é feito em forma de um acróstico. Os primeiros 2 capítulos, cada verso tem 3 linhas e cada verso começa com uma letra diferente, seguindo na ordem das letras do alfabeto hebraico. O capítulo 3, este que nós lemos, estes 3 versículos, também é um acróstico, só que cada verso tem uma linha. E cada uma das linhas do verso, então cada verso tem uma linha, e cada 3 versos, melhor dizendo, começam com a mesma letra, novamente em forma de acróstico, seguindo a ordem do alfabeto hebraico.
O capítulo 4 também é em forma de acróstico, com várias linhas em cada verso. Já o capítulo 5 tem 22 versos, isto é, o número de letras do alfabeto hebraico, mas não é mais em acróstico. A ideia é como se o desespero e a tristeza do autor fosse tão grande que ele termina sem dar uma ordem ao seu lamento. O conteúdo deste livro é a descrição do sofrimento e da tristeza. São orações, clamores a Deus, mas também manifestações de esperança. E como é típico das poesias, há muita figura de linguagem, muita metáfora. O poeta algumas vezes descreve o sofrimento da cidade, outras vezes ele fala do sofrimento da cidade como se fosse o seu sofrimento, e ainda ele empresta a sua voz ao povo, contando o sofrimento do povo. O poema de Lamentações nos mostra que algumas vezes Deus permite perdas e choro, tristezas na vida de seu povo. Mas que esse mesmo Deus que faz o seu povo chorar, que faz o seu povo experimentar o sofrimento, é o Deus que conforta, é o Deus que consola, é o Deus que diz: eu estou perto, não tenha medo. E para sentir a presença de Deus e ouvir o seu não temas, a primeira condição é que é preciso clamar, é preciso pedir. E é isso que o autor faz aqui. Eu clamei teu nome, Senhor, da mais profunda cova. Clamar, chamar por Deus. Clamar o nome de Deus é chamar pela pessoa de Deus. Da mesma maneira como quando você chama o nome de alguém, você está chamando a pessoa. Mesma forma. Chamar pelo nome de Deus é chamar a pessoa de Deus. Normalmente, esse clamor vem numa situação crítica, numa situação de grande dificuldade, em que a pessoa, então, eleva os seus olhos, o seu pensamento e sua voz, e clama a Deus, grita por socorro, pedindo a ajuda de Deus. Como o povo de Israel fez lá no Egito, conforme nos é dito em Êxodo 2:23, quando estavam em aflição por causa da opressão, eles clamaram a Deus e Deus ouviu. É um clamor que suplica a Deus que Ele venha, que Ele socorra, que Ele se coloque ao lado, que Ele esteja perto. Está em aflição? Está em dificuldades? Está em sofrimento, em tristeza, em desespero ou em desesperança? Sentindo-se só e abandonado? Não é necessário ficar assim. Clame a Deus. Peça o socorro de Deus. Busque. Aqui o autor diz: eu clamei a ti, Senhor, da mais profunda cova. Eu invoquei o teu nome. Invocar o nome de Deus é a mesma coisa. Chamar por Deus. E aí ele diz: a minha voz ouviste. O Senhor ouviu a minha voz. A primeira condição para você ter a presença de Deus nas horas das aflições é clamar a Deus, é pedir o socorro de Deus. Agora, a segunda condição para que você experimente a presença de Deus e o dizer dele não temas, é pedir com humildade, é pedir com o coração humilhado. Ele diz: da mais profunda cova.
Evidentemente que ele está usando uma linguagem figurada, mas esta linguagem figurada transmite o sentimento de alguém que se sente ou que está no fundo do poço. Aquela sensação de que você está cercado, rodeado no mais profundo, nenhuma mão te alcança para ajudar, nenhum ouvido escuta a tua voz e nenhuma voz humana chega até lá. É um poço profundo. E só lhe resta olhar para cima. Porque para baixo é o chão de lama, do lado, paredes que te cercam. Você olha para cima e clama, e confessa o teu estado. Eu estou, ó Deus, na mais profunda cova. Eu estou num poço profundo. Não há ninguém para me ajudar. E eu não tenho como sair. Em humildade, confessando sua impotência, confessando a falta de recursos, confessando que por você mesmo você ficará para sempre ali, porque não tem como sair. A única coisa que você tem é a necessidade, é o desejo de sair de lá, mas forças você não tem. Condições e recursos você não tem. Clamar a Deus, mas clamar com humildade. No Salmo 34, 18, diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Clamar a Deus, mas sem orgulho, sem arrogância, sem exigências, reconhecendo que precisamos dele, mas que não merecemos a sua ajuda, que dependemos exclusivamente de sua graça e de sua misericórdia. E ele diz: eu estou perto. Eu estou perto daquele que está com o coração quebrado, daquele que tem o espírito esmagado, que se sente sufocado, que já não tem forças, que já não tem recursos, que a única coisa que tem é sua fé e sua voz para clamar a mim. Aí Deus diz: eu estou perto destes. Em Isaías 57, 15, o profeta nos diz, refletindo as palavras de Deus, que Deus é o alto e o sublime, aquele que está acima de tudo e de todos, que habita no alto e santo lugar, no lugar mais elevado que existe. Mas não só isso, ele também é o Deus que habita com o contrito, que habita com aquele que está com o coração abatido, que habita com aquele que reconhece que não tem forças, que está perdido e que clama a ele. E ele habita com esse para vivificar o coração dos abatidos. Está aflito? Clame a Deus, mas clame com humildade, com o coração contrito. Clame dizendo: Deus, eu estou no fundo do poço, eu estou num abismo, eu não tenho como sair, as minhas forças não bastam, os meus recursos não são suficientes, eu dependo exclusivamente de Ti. Eu sei que não mereço, mas eu apelo para a Tua graça, eu apelo para a Tua misericórdia e eu clamo. Você está aflito, precisa de ajuda, sente-se abandonado e solitário? Não precisa continuar assim. Clame a Deus, mas clame com humildade. Mas clame também com confiança, essa é a terceira condição. Eu estava ali, como diz aqui o autor de Lamentações. No verso 54 ele diz: as águas estão sobre a minha cabeça. Então eu disse: eu estou perdido. E dessa mais profunda cova
eu clamei a ti. Eu invoquei o teu nome e o Senhor ouviu a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, aos meus choros, aos meus queixumes. E o Senhor se aproximou de mim no dia que eu clamei, no dia que eu te invoquei. E o Senhor disse: não tenha medo, não temas. Clame com confiança. Clame sabendo que Ele vai ouvir. No Salmo 145, 18 é dito: perto está o Senhor dos que o invocam em verdade, dos que o invocam com confiança. Então tenha certeza disso. Não faça da oração apenas uma arma para ter sentimentos positivos, uma estratégia para tirar os olhos dos problemas. Não. Faça a oração crendo que há uma pessoa do outro lado, uma pessoa real, uma pessoa poderosa, uma pessoa sábia, uma pessoa amorosa que está lhe ouvindo. Então clame confiando. Não faça da oração apenas um exercício religioso de alívio mental, de desabafo emocional, mas creia que a oração é um meio de conversar com o Deus que existe e que se faz presente. O Deus que atua, o Deus que se aproxima, o Deus que está perto. Clame a este Deus com confiança. Clame a este Deus com firmeza, sem dubiedade, é a ideia da expressão em verdade do Salmo 145, 18. No Salmo 119, 151, é dito que Deus está perto. Deus está perto daqueles que se aproximam dele. E no Salmo 85, 9, próxima está a salvação dos que temem ao Senhor. A confiança se manifesta em obediência aos mandamentos de Deus. E é isso que o Salmo 119, 151 diz. Eu manifesto confiança em Deus quando lhe obedeço. Então clame a Deus em confiança, em verdade, em obediência. Está aflito, sofrendo, o coração oprimido, pequeno, os joelhos trementes, os braços sem forças, os olhos mortiços de tristeza? Sente-se abandonado, sozinho, solitário? Não é preciso continuar assim. Clame a Deus. Clame com humildade. Clame com confiança. E Deus se aproxime. É dito: de mim te aproximaste e dissestes: não tenha medo. Experimente então isso e pela fé experimente a presença de Deus. Pela fé escute Ele te dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. Talvez sua vida esteja como a de Jerusalém naquela época, como a do autor das Lamentações, a cidade destruída, os muros derribados, sem nenhuma defesa, o templo destruído, sem sinais da presença de Deus, os líderes levados embora, só miséria, pobreza e tristeza. Mas Deus está presente, Deus está próximo. Clame a Ele, clame com humildade, clame com confiança, e Ele virá para perto de você e dirá para você: não tenha medo, eu estou aqui. Você pode estar sem mais ninguém, pode estar sem nada, sem nenhum recurso, no mais profundo abismo, mas Deus irá lá no mais profundo abismo, no fundo do poço,
estará com você e lhe dirá: não tenha medo, eu estou aqui. Amém. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no ermo e rios no deserto. Não te abandonarei, pra ti voltarei. Não te deixarei, nem desampararei. Não te deixarei, nem desampararei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Eu porei um caminho no ermo e rios no deserto. Não te abandonarei, pra te voltarei. As montanhas se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não se desviará. Minha benignidade não se desviará de ti. Colégio Ágape do Cariri. Venha conhecer o nosso projeto. Possui uma filosofia cristã, utiliza a pedagogia de projetos e da autonomia. Educação infantil a partir de 2 anos. Ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Não perca tempo e matricule seu filho no Colégio Ágape do Cariri. Rua São Benedito, 2009, bairro Pirajá, Juazeiro do Norte. Fone 3512-1499. Colégio Ágape do Cariri. Ao sair. Produtos ortopédicos, correção e conforto. A Cariri Ortopedia dispõe de muletas, cintas, joelheiras, colchão d'água, corretor postural, munhequeiras, fundas para hérnia, meias para varizes, coletes, imobilizadores, cadeira de rodas, palmilhas de silicone. Cariri Ortopedia, preço, qualidade e garantia. Rua Padre Cícero 472, Centro de Juazeiro do Norte.
Após a mensagem, nós ouvimos com o grupo Canções de Vida, Não Te Deixarei. Que grande promessa! Nosso bom dia para o Elcio e a Kessia, acompanhando a gente lá no hospital da Unimed, em Fortaleza. Estamos orando por vocês, temos certeza que Deus está com vocês nesse momento aí difícil. Um grande abraço para vocês.